Livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, Os Primeiros Ensaios, capítulo 14, parte 3. Recordações doridas erguiam-se quais duendes obsessores a cada palmilhar pela estrada alfombrada e tépida. E o passo impunha-se pouco a pouco, sacudindo de minhas lembranças as cinzas do esquecimento que os dúlcidos favores celestes haviam espargido sobre minhas dores, assim, aviventando-se para novamente me cruciarem o coração. Afigurou-se-me desguarnecido o velho casarão. Um por um dos solitários compartimentos foram por mim visitados sob o casco mental de recalcitrantes ansiedades. Sombras de odiosas amarguras incidiam sobre o meu raciocínio, compelindo-o para trás a cada ressurgimento das lembranças que estabeleciam estranha retrospecção da vida, que tão fértil me fora em episódios adversos, decepcionantes. Panorama autêntico do que havia sido o meu viver, com lutas e responsabilidades imanentes em cada dia. Desenvolveu-se milagrosamente em minha consciência, superexcitada pelo fenômeno da introspecção voluntária, obrigando-me à subserviência de outra vez sentir, sofrer e reviver integralmente o que para trás me pungira, calcando-me a alma. E suores de agonia porejavam das sutilezas do meu ser astral, denunciando à consciência a completa ausência de méritos que, naquele instante melindroso, me galardoassem com honrosos beneplácitos. Dir-se-ia que os episódios evocados pelas emoções abeberadas no ambiente em que outrora vivi, pensei, agi, impregnei de forças mentais deletérias, se agigantavam a minha hipersensibilidade momentânea, transmutando-se em fantasmas tirânicos que me deprimiam quando deixavam de acusar. O insuportável convívio da intimidade doméstica, que as vetustas paredes testemunharam, as desarmonias e incompatibilidades constantes que me tornavam a vida oceano conflagrado, o peso lúgubre de pensamentos viciados por insatisfação doentia, que a tara neurastênica arrastou a completa desorganização nervosa, a desolação das trevas que se confirmavam, tapando-me a luz dos olhos, que cegavam a longa premeditação para o desfecho sinistro. O desespero supremo, a queda final para o abismo, tudo se ergueu assombrosamente das entranhas do meu ser. Eu, sob as sugestões pesadas do ambiente malzinado que presenciou os últimos dias da minha existência de homem. E, ó grandiosa faculdade que tanto premia como pune a consciência, tais sejam as ações desempenhadas que se hajam fotografado em suas suscetibilidades. Revi, sentindo-lhes os efeitos, até mesmo as cenas derradeiras, isto é, os estertores macabros da morte, aniquilando antes do justo prazo aquele fardo que me fora confiado pela solicitude divina como sagrado depósito para a recuperação honrosa de um passado ominoso carregado de opróbrios. Desorientado, tomado de crise atordoante, perdi a memória do presente, embrenhado que me deixei ficar pelos espinheiros do pretérito, como absorvido por infernal demência retrospectiva, e entrei a bramir, réprobo que fora nas convulsões sinistras de antanho, a ulular e gemer, a blasfemar e chorar o pranto satânico daquele que quem se extinguiram a esperança de consolo, a trégua para repousar e refletir. E quem, porventura, ali ainda residisse, ou pelos arredores, passasse então e pudesse dilatar os dons psíquicos, percebendo a tragédia por mim rememorada, afirmaria que 16 anos depois de minha morte, ali me pressentira ainda, entre gemidos e atroamentos de incontidas dores.
Quando voltei a mim, refeito do colapso maldito, Romeu e Alceste, eternos e solícitos, ungiam minha fronte com os refrigerantes eflúvios de suas peregrinas potências magnéticas, os quais me tonificavam a alma, quais neblinas benfazejas sobre a planta ressequida e débil. O céu enluarado revelava que muitas horas eu assim passara, alucinado dentro do círculo ígneo do passado, pois era já noite. As estrelas longínquas lucilavam, alindando o firmamento. Vi-me em repouso sob o frescor dos arvoredos perfumosos e os velhos ramados do vinhedo próximo. Disseram-me que me encontrava ainda na quinta. Inaudito desgosto pungia meu coração, enquanto as lágrimas deslizavam, suavizando a opressão que me sufocava o seio. Roguei aos eminentes guias que, por mercê especial, me reconduzissem ao pavilhão indiano, onde me consideraria seguro, acoberto de qualquer cilada da mente entrechocada pelos passados despautérios. Portugal com suas recordações amaríssimas, Lisboa, o Velho Porto, a terra, enfim. Tudo enoitava para meu espírito, predispondo à extração de sombras e sofrimentos que eu precisava esquecer. Mas não fui atendido. Em benefício da minha própria reabilitação moral, asseverando-me os nobres mentores que algo eu deveria realizar naqueles mesmos ambientes, como testemunho das capacidades de renunciação e desprendimento adquiridas para incursões novas nos planos espirituais, os quais nem eu, nem tampouco meus cômpares havíamos verdadeiramente atingido até então, não obstante a repugnância infligida pelas atormentadoras recordações locais. Comovido até as lágrimas, emitia então ardente súplica, intimado diante das pesadas responsabilidades que me sobrecarregavam. Nobres e queridos mentores, indicai-me então o que seja lícito tentar a fim de mitigar as torturas morais que me intoxicam as energias, depauperando-me à vontade. As lembranças revivecidas, o ambiente, as desilusões, o ouvido sentimental a que me lançaram minha memória, aqueles em que mais confiei são de sabores que me excruciam dolorosamente o coração, superexcitando minha sensibilidade a um grau desolador. Que eu saiba agir com acerto, algo praticar de meritório, bastante honroso para me permitir refrigério e consolo eficiente. Aconselhai-me. Proferida que foi minha súplica, e enquanto as imagens formosas dos dois jovens se aldegaçavam cada vez mais, rarefazendo-se sob os raios opalinos do crescente lunar que romantizava a paisagem, ouvia que me respondiam com uma interrogação. Quais foram as advertências de Roberto ao vosso grupo na véspera da descida para as instruções? Sim, lembro-me que procurássemos refrigerar as faculdades convulsionadas pelo sofrimento, levando balsamizador auxílio a sofredores em mais críticas situações, e nos reanimássemos ao contato de bons e sinceros amigos cujos corações, iluminados pelas refulgências de lídimas virtudes, fossem fortes o bastante para aquecer-nos o frio do desânimo, indicando-nos os passos para roteiros prometedores. Pois fazer isso, Roberto aconselhou como devia. Reuni então todas as forças de que era capaz, impus serenidade aos sentidos abalados pelas emoções, alcei energias mentais recordando as invocações ao Mestre Nazareno e orei também, fervoroso e humilde, a pedir socorro e proteção. A solidão em redor aterrava-me. Contemplei o casário sinistro e arrepios de odiosas emoções incentivaram em mim o desejo de afastar-me, mas afastar-me para muito longe, onde fosse possível esquecer a tragédia. Que, para mim, tudo aquilo recordava. Fustiguei o espaço e afastei-me, mas, ao transpor os umbrais malditos, com pensadora surpresa, aguardava-me resposta, certamente a súplica feita ao amigo divino. Ramiro de Guzmán e Roberto de Canalejas ali estavam à minha espera. Louvado seja Deus! Exclamei,
num hausto de gratidão profunda, e confiante segui tão valiosa companhia que me reconduziu piedosamente ao modesto domicílio terreno, retirando-se em seguida. Obedientes a impulsos de longas elucubrações oriundos de antigos conselhos, advertências e exemplos dos nossos vigilantes e instrutores, organizamos uma como associação de classe, no intuito de estudarmos e realizarmos ações combativas às ideias de suicídio, às inclinações mórbidas, detentoras de infernal predisposição que contaminava as diferentes classes sociais, às quais agora poderíamos voltar como entidades invisíveis que éramos. Eivada de duros percalços, todavia, se nos apresentou a vultosa empresa, e não foram os eficientes socorros da luminosa assistência que nos inspira, certamente não lograríamos quaisquer resultados satisfatórios. Quiséramos no início nos tornarmos vistos e compreensíveis pelos homens, acreditados nos seus conceitos por meio de testemunhos, francos e minuciosos, que lhes forneceríamos da realidade do mundo em que vivíamos, fosse positivando nossa identidade ou por várias outras particularidades ao nosso alcance. Quiséramos com eles entreter relações amistosas e sérias, confabulações interessantes e elucidativas, intercâmbio permanente de noticiário, por nós considerado da mais alta utilidade para todo o gênero humano, porquanto tendia a adverti-lo do perigo desconhecido que representava o suicídio para a sociedade terrena. Raros, porém, aqueles que consentiram em aceitar nossas tão sinceras efusões e assim mesmo quase todos estranhos para nós, fora mesmo de Portugal. Comumente, no entanto, sucedia que, após de grandes esforços e fadigas no trabalho de criarmos oportunidades para o almejado momento, depois de consecutivos dias de experiências exaustivas com médios ansiosamente descobertos aqui e ali, porque nossos versos ou nossa prosa de além-túmulo se apresentassem algo desfigurados à falta de puridade do estilo que nos for habitual, como se não tivéssemos a vencer as exaustivas dificuldades apresentadas, não apenas por aqueles instrumentos, como principalmente pela exigente e impiedosa comitiva que geralmente nos cerca, negavam-se a dar-nos crédito e repeliam-nos ríspida e chocantemente, servindo-se para as críticas com que nos recebiam de zombarias e remorques ofensivos, impróprios de corações educados, correndo conosco como a vagabundos e indesejáveis do astral, acoimando-nos de mistificadores e mal-intencionados. Se tentávamos narrar as surpreendentes peripécias deparadas pelo desvio adentro do suicídio, ou descrever a vida além fronteiras do túmulo, com todas as cores mais fortes do ineditismo, por entendermos dever de solidariedade e ajudar os incautos a se precatarem, desviavam as atenções do plano espiritual sério e dignificante para se permitirem interrogar-nos sobre assuntos subalternos que só eles próprios diziam respeito e interessavam, e os quais ignorávamos completamente, vexando-nos a ideia de solicitarmos auxílio de nossos nobres instrutores a fim de nos tornarmos agradáveis. Preferiam tratar de frivolidades e questões medíocres, pouco criteriosa, muitas vezes, o que nos decepcionava e entristecia, provocando frequentemente nossas lágrimas, pois o tempo corria e nada obtínhamos que registrasse algo de bom e meritório no severo livro da consciência.